Voltamos com a notícia de frente. Eu queria ir aqui para mais participação dos nossos telespectadores antes de chamar o destaque do Antero Paes de Barros. Nayara, o secretário fala porque ele não precisa do ônibus. Fala para ele andar de ônibus pelo menos uns 2 dias para ele sentir na pele o que os usuários acabam sentindo. É a Lúcia do Novo Paraíso. Aí, Antero... Olha, só um parênteses aí. Qualquer solução de ônibus não é para aumentar 100% do que está aí. 40% vão passar para 80%. Coisa nenhuma. O Ministério Público também não tem que ser administrador das empresas de ônibus. Tem que exigir 100% de ônibus. Certo. Para não ter aglomeração, porque tudo funcionando, com 100% vai ter aglomeração. Tá. Tem uma mensagem para você, Antero, que você já pode responder aí no seu destaque. Bom dia, trio, sobre a liminar concedida por Alexandre de Moraes pedindo a posse do Ramagem para a PF. Peço ao nobre colega Antero para observar o artigo 116 da Lei 8.112 de 90, ordens ilícitas e criminosas não se cumpre. O artigo 38, parágrafo 2º da ordem criminosa não se cumpre. Alexandre de Moraes deve ser preso. Josué, que é advogado do Centro-Norte. Antero, seu destaque. Josué... Desculpa, Antero, temos um vídeo do Michel Temer, é isso? Estão nos informando que antes do destaque, também vai compor o destaque do Antero, temos um vídeo do ex-presidente Michel Temer. Diga, Lúcio. Mas eu acho que é melhor o Antero primeiro conceituar o destaque dele. E até responder nosso ouvinte, nosso telespectador. É o seguinte, talvez fosse melhor o Lúcio chamar aí o destaque do Michel Temer. Porque o professor Michel Temer, ele é professor de Direito Constitucional, né? E ele entende que o presidente tem direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Não é isso? Eu lembrei dessa fala do presidente Michel Temer, que circulou ontem nas redes sociais, e circulou bastante, porque ela foi impulsionada, né? Eu, por exemplo, recebi de alguns bolsonaristas esse vídeo do Michel Temer, onde ele defende o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu tenho um outro aspecto para pontuar, mas depois do vídeo. O ex-presidente Michel Temer defende que cabe a Jair Bolsonaro indicar o nome que vai comandar a Polícia Federal. O presidente da República tem o direito de nomear, legalmente estabelecido, não só pela Constituição, porque ele fala muito na lei, mas a própria Constituição estabelece que o presidente da República nomeia os cargos da administração pública federal, né? Como também por lei. Por lei, ele pode, a lei, desdobrando esse dispositivo constitucional, estabelece que ele é quem nomeia o diretor da Polícia Federal. Agora, nós precisamos saber que no Brasil nós temos instituições. Quando há uma dúvida em relação a um ato qualquer, especialmente executivo, quem seja, o caminho é o judiciário. E foi o que se fez. Temer diz que, na época em que foi presidente, o Gabinete de Segurança Institucional reunia informações do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da ABIN e também da Polícia Federal para a condução do país. E que interferir numa investigação não é tão simples assim. Você sabe que está no Código de Processo Penal, há um dispositivo que diz que o inquérito policial da Polícia Penal é sigiloso. E é sigiloso em favor da investigação, e do investigador, portanto, e do investigado. Porque se a todo momento vier à luz o que está sendo investigado, o próprio investigado poderá, digamos, tomar providências acauteladoras, né? Então, por isso que a lei determina o sigilo. Além de falar sobre a relação do presidente com a Polícia Federal, Temer elogiou os nomes indicados por Bolsonaro para o Ministério da Justiça, André Mendonça, e a Advocacia Geral da União, José Levi. Já a Federação Nacional dos Policiais Federais declarou que segue firme em sua posição de apoiar Alexandre Ramagem como um bom nome para a PF. A federação afirmou também que permanece na defesa pela independência e autonomia investigativa da corporação. Bom, depois desse vídeo aí que a gente acabou de assistir, do ex-presidente Michel Temer, né? Aquele que se envolveu lá com a turma da Friboi, né? Que tinha até sugerido Eduardo Cunha, pelo que a Polícia Federal chegou a colocar, de que falou, olha, continua lá, hein, dando o alpiste para os passarinhos lá, né?
depois desse vídeo que a gente assistiu do Michel Temer, que foi impulsionado aí nas redes sociais, onde ele defende a posição do presidente Jair Bolsonaro, eu estou com receio de que possa surgir um outro vídeo nas redes aí, Antero e Nayara. De repente, a ex-presidente Dilma Rousseff, né, se solidarizando, né, porque ela não conseguiu também lá indicar o ex-presidente, né, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro-chefe do Gabinete Civil, para ele se beneficiar com aquele famigerado foro privilegiado. Tudo bem, exagerei um pouco, as situações são diferentes, mas a gente fica pensando nisso, né? Fica pensando nisso. Foram lá buscar o Michel Temer para elogiar, para defender essa posição do presidente Jair Bolsonaro, e a gente fica com receio de que possam trazer também a ex-presidente Dilma Rousseff choramingando, porque na época não conseguiu indicar Lula para ser chefe da Casa Civil, para ficar lá com o foro privilegiado. Antero, então vamos para o seu destaque, lembrando também a participação do Josué, nosso telespectador, falando aí que Alexandre de Moraes deve ser preso e citando a Lei 8.112 de 90. Josué, é o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é rigorosamente igual à decisão do ministro Gilmar Mendes quando proibiu a posse do Lula. É preciso destacar o seguinte, quando o Lula teve a posse proibida, ele não tinha sido preso ainda. A posse do Lula como chefe da Casa Civil seria para evitar a possibilidade de uma prisão que mais tarde acabou se confirmando. E como vazou aquele áudio, quem vazou o áudio foi o Sérgio Moro, da conversa do Lula com a Dilma, dizendo que era olha, e você apresenta o ato e tal, e você fica com ele guardado aí, que já está nomeado, etc. e tal. O Gilmar Mendes proibiu porque era por desvio de finalidade. Não era para ele comandar a Casa Civil, era para evitar ele de ser preso. Ponto. O presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Tem. Só que ele, Jair Bolsonaro, cometeu desvio de finalidade. Por quê? No e-mail que ele trocou com o Sérgio Moro, ele fala assim, 10 a 14 deputados bolsonaristas estão sendo investigados. E mandou uma notícia do site O Antagonista para o Sérgio Moro. E acrescentando embaixo, mais um motivo para a troca. Para a troca de quem? Para a troca do comando da Polícia Federal. Ora, ele estava indignado com 10 a 14 deputados bolsonaristas investigados num inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E esse era mais um motivo para a troca. Ou seja, tinha que pôr alguém na Polícia Federal para dificultar a apuração desse inquérito. O Sérgio Moro, ainda ministro da Justiça, antes de se demitir, ele denuncia que o presidente Jair Bolsonaro queria indicar o Alexandre Ramagem exatamente para isso, para ter informações, para ter relatórios diários da Polícia Federal. Ao responder o Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro confirma. É isso mesmo, é um absurdo que eu não tenha relatório diário da Polícia Federal. Eu preciso ter os relatórios de inteligência. É que o presidente Jair Bolsonaro, Josué, é despreparadíssimo. A Polícia Federal não faz relatório de inteligência. A Polícia Federal faz inquérito. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária Federal. É a Polícia Judiciária Civil Federal da União. É essa a Polícia Federal. Ela faz inquérito. Quem faz relatório de inteligência é a ABIN. O Alexandre Ramagem, que é um delegado da Polícia Federal, dizem até que ele é competente, e deve ser, porque para passar no concurso de delegado da Polícia Federal, precisa ser competente. O Alexandre Ramagem
estava servindo o país na ABIN. O Alexandre Ramagem vinha fazendo relatórios diários da inteligência para o presidente Jair Bolsonaro. Ponto. E essa é a obrigação da ABIN. A ABIN é para isso. É a Agência Brasileira de Inteligência. É para produzir o relatório para dotar o presidente da República de informações. É por isso, inclusive, que não se admite que o presidente foi naquele ato para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, para pedir intervenção militar já, para defender a volta do AI-5 e que ele alegue, eu não sabia. Mentira! O presidente da República, quando vai se deslocar, a ABIN já informou tudo, como é que está o ambiente para onde vai se deslocar o presidente da República. Mas ele já disse que vai recorrer dessa decisão, então, do Alexandre de Moraes, o presidente. O presidente disse que vai recorrer, não tem mais o que recorrer. Não tem como. Veja bem, ele vai recorrer do quê? Porque o Alexandre, ele nomeou. O Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo, não foi uma adição de mérito, suspendendo a nomeação do Alexandre Ramagem. O que o presidente fez? Anulou a nomeação do Alexandre Ramagem. Ele vai recorrer do quê? Da nomeação? Não tem nomeação. Eu quero saber do que ele vai recorrer. Quer dizer, ele coloca a Advocacia Geral da União numa situação difícil, né, de recorrer de uma coisa inexistente. Porque se perdeu o objeto da decisão do Alexandre de Moraes, mas é a AGU que deve recorrer. Ele chamou a atenção da AGU para isso, a Advocacia Geral da União. Mas não tem como recorrer, né? Vai recorrer do quê? Ele vai recorrer para repor o Ramagem do cargo de diretor da Polícia Federal. Não, o presidente já retirou. Poderia recorrer se ele não tivesse cancelado o ato dele. Como ele cancelou, vai recorrer do quê? Quer dizer, é muito despreparo. O presidente Jair Bolsonaro... E nesse caso ele não poderia nomear de novo? Pode nomear de novo. Talvez seja essa. Pode nomear de novo. Mas já falou isso, já falou que esse é o interesse dele. Então tá, então ele pode nomear de novo, aí vai prevalecer a liminar do ministro Alexandre, e aí ele pode recorrer. Ontem ele foi avisado pela manhã de que a tendência dele é perder no Supremo Tribunal Federal. A tendência do presidente é perder no colegiado do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente tem que arrumar uma briga por dia, né? Ele não se contenta com pouca confusão. Nós temos, infelizmente, na presidência da República... Ontem ele quis dar uma aula ali para o Gilmar Mendes e para o Toffoli. José Dias Toffoli. Né? Ao falar, quando ele faz aquela cara de inteligente, que não é, né? Para dizer o seguinte, aliás, ele é inteligente, mas quando ele faz aquele esforço para se julgar intérprete da Constituição. Olha, a Constituição diz que os poderes são autônomos e independentes. E desbordar da Constituição, deve ter falado isso para ele antes, os poderes são independentes. Ele queria justificar ali o seguinte, o direito dele indicar, os poderes são independentes, mas há freios e contrapesos na República. O presidente tem direito de nomear... E o freio está lá na Constituição. E o freio está lá. Está lá. O presidente tem direito de nomear? Tem direito de nomear, mas não tem o direito de transformar a Polícia Federal numa polícia política. E ele anunciou que queria fazer isso. É isso, Nayara. A gente vai com o Bruno Pinheiro agora rapidamente. Ele está ao vivo lá no terminal do CPA1, é isso? E ele vai trazer a movimentação, porque um telespectador tinha denunciado ontem, Bruno, de que havia uma aglomeração muito cedo aí no terminal, além da espera, e um problema com a integração. Você verificou isso aí? Exatamente, Nayara, essa aglomeração acontece sempre no mesmo horário, quanto aqui quanto em outras estações também, por volta de 5h30, 6 da manhã. Agora já é um número mais reduzido de pessoas, né? Nós observamos que não há muita aglomeração, tem várias pessoas que continuam aqui ainda. Vou falar com a senhora chegou aqui, que horas aqui hoje? Tem 20 minutos aproximadamente. Como é que estava? Não, tinha pouca gente. A senhora enfrentou alguma dificuldade sobre o ônibus, sobre essa fiscalização? Entra no ônibus, não entra? Sim, lá na Praça da Bispo.
Lá tá um pouco difícil. Lá tinha bastante. Aqui a senhora conseguiu ver se já tem algum lugar que lava as mãos, alguma coisa ou não tem? Não, aqui não tem nada, não. Não, nós que temos que trazer o nosso, né? A senhora que veio com álcool aí? Com álcool, né? Pra Então cá. aqui a senhora não achou o lavatório? Não, aqui não tem. Na Praça da Bispo, sim, aqui não. Tá bom, muito obrigado. Então fica aí essa observação de que aqui não existe esse lavatório ainda, não tem o lavatório, ou seja, lá na região do centro da cidade já tem um lavatório e aqui não tem. São algumas pessoas esperando o transporte coletivo, nós já vamos finalizar aqui. Existe também esse agente da CEMOB que faz a fiscalização, mas de toda forma acontece como no centro. São os funcionários da saúde, serviços essenciais que ficam aguardando aqui o atendimento. A senhora chegou com que horas aqui hoje? Muito bom dia. Ai, meu Deus, bom dia. Chegou que horas? Eu cheguei daqui a pouquinho. Tinha muita gente? Como é que estava? Movimentado? Tá tranquilo o movimento. Uhum. Obrigado, então. Ótima viagem. Então, esse é o movimento no CPA 1. Várias pessoas esperando o ônibus do transporte coletivo e a nossa observação é que aqui ainda não tem o lavatório que está instalado na estação Alencastro. Ontem não tinha água nem sabão, aqui não tem, é o lavatório mesmo. Nayara? Certo, Bruno, obrigada, viu, pelas suas informações. E a gente vai voltar, então, mais cedo para mostrar aí esse movimento no terminal do CPA 1, porque teve muita reclamação a respeito disso, viu? Só explicar uma coisa aqui. Eu respondi ao Josué assim. O ministro Alexandre de Moraes tem todo o direito de fazer o que fez. Ele fez isso amparado na Constituição. Ele agiu igual o Gilmar Mendes agiu com relação ao Lula. Os dois agiram corretamente. Certo. Vamos então. Lúcio, bom dia. Bom dia. Antero, bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, no feriado de 1º de maio, Dia Pois do Quero Trabalhador. saber, A até gente amanhã, espera. eu quero saber quem Obrigada. que vai repor esses feriados para nós. Bom dia, viu? Tchau. Você fica agora amanhã do Balanço Geral.